Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Lugar de Paz. Eu sou o pastor Frederico Branco e aqui neste programa nós invocamos o nome do Senhor. É um programa de intercessão, de oração. Recebemos pedidos de oração do Brasil inteiro e também de outras localidades no mundo e é muito bom estar aqui com você. Há um pensamento que diz assim: a oração não faz Deus baixar até nós, mas nos eleva até Ele. E que privilégio nosso de termos essa comunhão com Deus, de termos uma audiência com Ele em qualquer hora do dia, em qualquer momento da nossa vida. Ele está sempre à disposição para nos auxiliar, para nos atender, para nos confortar, para nos ensinar, para nos encorajar. E Ele também está à nossa disposição para nos fortalecer a vencer as batalhas do dia a dia. E é um privilégio, de fato, podermos falar com Deus. E aqui no programa Lugar de Paz, segunda-feira, é dia de desafio. Eu não sei como foi a sua experiência na semana passada, se você conseguiu colocar em prática o desafio. Mas se você não conseguiu colocar em prática o desafio da semana passada, você pode continuar tentando. Mas eu tenho um novo desafio para esta semana. E com a graça de Deus você vai conseguir aplicar, colocar em prática esse desafio. E o desafio dessa semana está aqui em minhas mãos, é dedicar alguns minutos para agradecer pelas dificuldades que fizeram você crescer. Você consegue identificar algumas dificuldades na sua vida que proporcionaram a você crescimento, maturidade? Então pare, tente reconhecer e identificar essas experiências, dolorosas talvez, mas ao olhar para trás você olhe com gratidão e reconheça a bondade de Deus em lhe ajudar a superar essas adversidades. Então eu vou colocar aqui para você ver, olha, dedique alguns minutos para agradecer pelas dificuldades que te fizeram crescer. É importante a gente olhar para as experiências do passado, mesmo que elas sejam dolorosas, e perceber como a mão de Deus nos conduziu até aqui. Deus está cuidando de você. Então identifique essas experiências e louve o nome do Senhor, porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E eu quero agora compartilhar com você uma breve reflexão bíblica. Há um texto que eu agradeço por existir, está em Colossenses capítulo 4, versículo 2. Paulo aqui diz assim: continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Sabe, no encerramento da carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo deixa esse recado, é simples, mas profundo. Ele diz: continuem firmes na oração. E é interessante lembrar o contexto. Paulo escreve essa carta enquanto ele está preso. E humanamente falando, ele teria muitos motivos para reclamar, desanimar ou até mesmo questionar os planos de Deus. Mas ao invés disso, ele se concentra ele não se concentra nas correntes, nas cadeias, ele se concentra na oração. E ele apresenta 3 características de uma vida de oração. A primeira característica é a perseverança. Ele diz assim: continuem firmes na oração. A oração não deve ser apenas um recurso para momentos de crise, mas um estilo de vida. O cristão deve ser moldado por uma vida de oração. Assim como nosso corpo precisa de alimento todos os dias, nossa vida espiritual também precisa de comunhão diária com Deus. A segunda característica que Paulo destaca é a vigilância. Paulo diz: vigiando em oração com ação de graças. Jesus usou essa mesma expressão no Getsêmani, quando disse aos discípulos: venham e vigiem comigo e orem comigo. Vigiar significa permanecer espiritualmente atento. Nós vivemos em um mundo cheio de distrações. Nossa atenção é disputada a todo momento. E o inimigo sabe que um cristão que deixa de orar se torna mais vulnerável às tentações, ao desânimo e ao sofrimento espiritual. E esfriamento também espiritual. E a terceira característica que Paulo apresenta é a gratidão. Paulo não diz apenas para orar, mas para orar com ações de graças. Isso é extraordinário porque ele escreve essas palavras da prisão. A gratidão muda a perspectiva da oração. Em vez de enxergarmos apenas aquilo que nos falta, começamos a perceber tudo aquilo que Deus já fez e continua fazendo por nós. Então, talvez hoje você esteja enfrentando desafios, decisões difíceis ou até momentos de fraqueza espiritual. O conselho de Paulo continua sendo:
atual para mim e para você. Persevere na oração, mantenha-se espiritualmente vigilante e tenha um coração sempre agradecido. A oração constante faz mais do que mudar o que está ao nosso redor. Ela muda principalmente aquilo que está dentro de nós. E à medida que permanecemos na presença de Deus, nosso coração é moldado, nossa confiança amadurece e nossa vida passa a refletir mais o caráter de Cristo. Então hoje, reserve alguns minutos para falar com Deus. Persevere, vigie e agradeça. Você descobrirá que a maior resposta da oração é viver cada dia mais perto do Senhor. E para lhe auxiliar na sua caminhada, para lhe fortalecer espiritualmente, para que você tenha essa percepção da presença de Deus ao seu lado, eu quero lhe oferecer a oportunidade de estudar a Bíblia e se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus. E você pode estudar a Bíblia agora através do seu WhatsApp, é isso mesmo, com o seu celular e na palma da sua mão. Você escolhe o melhor horário, você pode estudar em qualquer lugar, em qualquer momento. Basta você salvar este contato na agenda do seu celular. Salve este contato com o nome Esperança, porque esse é o nome da instrutora bíblica virtual. E você pode escolher vários cursos bíblicos que ali estão disponíveis. Você pode estudar sobre profecias bíblicas, por exemplo, Daniel, Apocalipse, ou se você quiser conhecer o que Jesus ensinou sobre diversos temas, você pode fazer o curso bíblico Ensinos de Jesus. Esse curso é inteiramente grátis. E nós aqui no programa Lugar de Paz estaremos sempre em oração por você, para que a sua experiência ao estudar a Bíblia seja uma experiência linda, transformadora, e que o seu coração se encha de alegria, de paz e de esperança. E agora nós vamos ler os pedidos de oração que recebemos através das nossas redes sociais e eu convido você para me acompanhar. Vamos então agora à primeira mensagem. A primeira mensagem está aqui na tela, é do Facebook da Célia Campos. Peço oração por mim, por minha família e por meus familiares, assim como peço perdão, proteção, cura, conversão e libertação. Peço também oração por Ceiza Sarmento e por sua mãezinha enferma. Célia, vamos orar por você e também pela Ceiza Sarmento, por sua mãezinha que está enferma. Que Deus abençoe você, Célia, que Deus enche o seu coração de alegria, de paz, na certeza de que você é amada e também na certeza de que seus pecados confessados são perdoados pelo sangue de Cristo Jesus. Que Deus lhe abençoe ricamente. A próxima mensagem é da Lúcia. A Lúcia escreveu: peço oração pelo meu sobrinho Marcelo. Ele é usuário de drogas e está internado em uma clínica. Que Deus o fortaleça para permanecer até o final do tratamento. Amigos de oração, vamos anotar o nome do Marcelo. Ele está internado e ele precisa ser completamente libertado do vício. E Deus tem poder para realizar essa obra na vida dele e ele já está fazendo tratamento, então vamos orar para que esse tratamento seja efetivo e que ele saia limpo da clínica e que ele possa voltar às suas atividades, no convívio familiar, numa nova etapa de sua vida para reescrever a sua história. Muito obrigado por compartilhar o seu pedido, estaremos em oração por ele. A Maria Graças diz: boa tarde, pastor Fred, peço oração por minha neta, Maria Júlia, que fez 15 anos e também por meu neto Guilherme. Peço oração pela conversão do meu esposo, Rafael Gomes, e por minha filha Jessi e sua família. Amém, Maria. Que Deus abençoe a Maria Júlia, sua neta, já 15 anos, e seu neto Guilherme. E vamos continuar orando pela conversão do Rafael, seu esposo. Que Deus abrace vocês. É uma família bonita, cheio de netos, filhos. Que Deus continue abençoando ricamente essa família linda. Um grande abraço. A Sirlene Rodrigues escreveu: peço oração pelo meu filho Luan Rodrigues e por Lígia Caroline, que estão afastados da igreja. Ore também pelos meus netos, Joana e Gabriel. Vamos orar, Sirlene, Luan Rodrigues e Lígia Caroline, para que eles retornem para a igreja, e pelos netos Joana e Gabriel. Um grande abraço para você, que Deus a abençoe ricamente e que Deus também abençoe essa linda família. E agora vamos ler as mensagens que recebemos através do nosso Instagram. A primeira é da Josi Martins. Peço oração para mim e para minha filha Luísa, que fez aniversário. Amém, Josi, que Deus abençoe você e a Luísa. Que a Luísa seja abençoada por Deus com saúde, com fé, com esperança e
e que Deus dirija os passos dela em cada etapa da vida dela. Um grande abraço para vocês e obrigado por compartilhar essa mensagem aqui no programa. A Luciana Ramos diz: peço oração pelo meu emocional. Vamos orar, Luciana. Deus se importa com cada detalhe da nossa vida e quando nós não estamos bem emocionalmente, isso pode atingir a nossa saúde física, pode nos tornar mais suscetíveis às enfermidades. Isso também pode afetar a nossa vida espiritual. Deus deseja que nós estejamos bem em todos os aspectos da nossa vida. Que Deus a abrace, que Deus lhe traga cura, que Deus enche o seu coração de paz, na certeza do amor que Ele tem por você e do cuidado que Ele também tem demonstrado em seu favor. Um grande abraço. A Sulamita de Souza escreveu: peço oração por minha saúde física e mental, pelo meu ambiente de trabalho e pelo meu trabalho e pelo trabalho de minha filha Marina, que está com uma causa pendente. Vamos orar, Sulamita, por você e pela Marina, que Deus lhe abençoe ricamente, que Deus lhe fortaleça na fé, que Deus também lhe fortaleça emocionalmente, que Deus abençoe você no seu ambiente de trabalho e que Deus também abençoe essa questão específica que você mencionou da sua filha. Um grande abraço e seguimos juntos em oração. E o último pedido do Instagram é da Adriana Santos. Peço oração por minha mãe, Aparecida, que está com vários problemas de saúde. Vamos orar pela Aparecida. Muito obrigado, Adriana. Que Deus a abençoe ricamente. Estaremos aqui em oração por sua mãe. E agora vamos rapidamente para o intervalo e ao voltarmos teremos aqui o nosso encontro de oração. Então não saia daí, nós já voltamos. Já estamos de volta, que bom que você continua aí ligado na TV Novo Tempo, este é o canal da Esperança. Por quê? Porque aqui nós compartilhamos esperança. E não é uma esperança fundamentada na minha palavra, na palavra do pastor Gilson ou de qualquer outro apresentador aqui da TV Novo Tempo. É uma esperança fundamentada na palavra de Deus. A minha palavra, a palavra dos outros pastores são apenas instrumentos para comunicar as verdades da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E é uma alegria poder apresentar o amor de Cristo, apresentar o Evangelho que transforma, que salva, que redime. Sabe, muitas pessoas vivem aprisionadas pela culpa, pela angústia, pela depressão, uma depressão muitas vezes provocada pela falta de perspectiva e esperança na vida. Então, quando nós apresentamos uma mensagem de esperança que diz assim, olha, a sua vida pode mudar, a sua vida pode ser completamente transformada, isso enche o coração das pessoas e quando esse milagre acontece, esse milagre se reproduz na vida também de outras pessoas, porque são testemunhos que são compartilhados. E é uma alegria poder participar desta missão. E nós queremos agradecer você que é anjo da esperança, porque através da sua participação tem sido possível levar essa mensagem de esperança para diversas localidades do Brasil, em condomínios fechados, em regiões ribeirinhas, regiões distantes de difícil acesso. Então, a sua parceria, a sua contribuição, a sua doação é extremamente importante para nós continuarmos alcançando essas pessoas. E se você ainda não é anjo da esperança, mas tem um sentimento de gratidão no coração e deseja compartilhar as bênçãos que Deus tem derramado em sua vida, seja você também um anjo da esperança. E para você se tornar um anjo, basta você entrar em contato com este número de WhatsApp, 12 98176 6630. E você vai ser direcionado, atendido para fazer a sua doação. E nós estaremos em oração para que Deus continue derramando as suas bênçãos em sua vida. E agora nós vamos ler as mensagens que recebemos no nosso WhatsApp. E você pode participar aqui do programa Lugar de Paz, enviando também o seu pedido de oração ou o seu agradecimento. Então eu convido você para me acompanhar. E a primeira mensagem do WhatsApp é do Estevaldo de Jesus. Peço suas orações pela minha vida financeira, profissional e sentimental. Também peço oração pela realização do sonho da casa própria. Moro de aluguel há 12 anos e aguardo uma resposta da Secretaria de Habitação.
Peço ainda que Deus trabalhe ao meu favor em uma causa na justiça. Tenho fé de que em breve poderei compartilhar aqui o resultado e o testemunho das bênçãos que Deus realizará em minha vida. Esse é o pedido do Estevaldo. Muito obrigado, Estevaldo, por compartilhar. Então ele pede pela vida financeira, também profissional e emocional. E pela casa, né? Pelo sonho da casa própria. Estevaldo, que Deus o abençoe, que Deus dirija os seus passos, que Deus conduza cada detalhe da sua vida. E lembre-se, Deus ama você e Ele se importa com cada detalhe. Estaremos em oração por essa questão que você mencionou, tá bom? Um grande abraço. E agora, Ana Cristina, peço oração pela conversão da minha família, especialmente dos meus sobrinhos e primos. Obrigada e que Deus os abençoe. Amém, Ana. Vamos orar então por sua família. Sabe, é importante que a gente ore pela conversão dos nossos familiares. Porque há coisas que Deus só faz em resposta à nossa oração. Muitas vezes alguém não quer saber de Cristo e Deus respeita a liberdade de escolha dessa pessoa de não querer saber de Deus, não querer saber de igreja, não querer saber nada de Bíblia. Mas quando nós oramos, diante de um grande conflito espiritual e esse mundo jaz no maligno, nós estamos dando permissão legal para Deus agir. A oração abre avenidas para Deus agir de um modo que Ele não agiria se não fosse por meio da oração. Então vamos nos unir a você, Ana, e orar pela conversão da sua família, tá bom? Um grande abraço para você e que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. O Evandro Silva escreveu: peço oração pelo processo que irei iniciar para solicitar uma pensão, para que Deus conduza tudo da melhor forma e que sua vontade seja feita. Amém, Evandro? Estou anotando aqui o seu nome. Ele tem aí um processo que vai iniciar e ele vai pedir aí uma pensão. Que Deus o abençoe e o conduza nesse processo. Tá? Um grande abraço para você. E agora a próxima mensagem é da Cássia. Queria pedir oração, pois perdi meu marido e estou me sentindo muito sozinha. Amigos de oração, anote o pedido da Cássia, meus sentimentos, Cássia. Que Deus traga conforto ao seu coração, enche o seu coração de esperança, porque nós cremos nesse mundo de pecado, todos nós estamos sujeitos a perdas de entes queridos, e nós não fomos preparados para isso. Deus não nos criou para esse tipo de separação. Nós não fomos criados para a morte. Muitas vezes eu ouço pessoas dizendo assim: foi da vontade de Deus que isso acontecesse. Eu não acredito. O pecado nunca foi da vontade de Deus. Nós sofremos as consequências do pecado neste mundo. A morte é uma consequência do pecado. Então, quando uma família se desintegra justamente pela perda de alguém que falece, isso não era parte dos planos divinos. Eu me lembro da experiência de Cristo quando ele vai até a aldeia de Betânia, porque Lázaro, seu amigo, tinha morrido. E ele vê as pessoas ali em pranto. Jesus chora, ou seja, ele se compadece com a dor daqueles que sofrem. Então, neste momento, o meu desejo é que o Divino Consolador, o Espírito Santo, traga conforto ao seu coração e enriqueça você com esperança, na certeza de que aquele que há de vir virá e não tardará. Estaremos em oração por você, Cássia. Um grande abraço e que Deus a abençoe. O Ivanei diz: peço oração pelo meu filho Carlos Sérgio, que tem dor de cabeça todos os dias e sofre com muita ansiedade. Peço também oração pela saúde dos meus pais, pela minha saúde e pela minha família. Vamos orar, Ivanei. Então você pede aqui pelo filho Carlos, questão de ansiedade, né? Dores de cabeça, e vamos orar também pela saúde dos seus pais e pela sua saúde. Muito obrigado, Ivanei, por participar aqui do programa e que Deus abençoe você ricamente e também o seu filho Carlos e os seus pais. A Luana diz: peço oração pela minha vida sentimental. Meu relacionamento acabou e estou muito abalada. Ele me destratou e pediu para esquecê-lo. Luana, meus sentimentos, sabe? São coisas que, infelizmente, podem acontecer na nossa vida. Mas vamos olhar para o bom lado, né? Você está viva, você tem saúde, a vida continua, sonhos pela frente que podem ser realizados. O melhor do sonho não é sonhar, mas é, através de Cristo, reconhecer que Ele se tornou realidade. Deus está cuidando de você
Então continue orando para que Deus providencie uma pessoa muito especial na sua vida. Agora é o momento realmente de você encontrar a cura, essa cura emocional, e em Cristo você vai encontrar isso, eu tenho certeza absoluta. Ter uma rede de apoio na família também é importante. Luana, um grande abraço para você e vamos seguir em frente, tá bom? Olhando com perspectiva, com esperança, na certeza de que Deus está tomando cuidado de cada detalhe da sua vida. A Elda Oliveira diz, por favor, orem pelo meu pai, Pedro Paulo. Ele não está bem de saúde. Vamos orar, Elda. Amigos de oração, anote aí o nome do Pedro Paulo. Orar pela saúde dele, para que Deus intervenha e lhe conceda cura, restabelecimento e restauração. Que Deus a abençoe, Elda. Que Deus também lhe fortaleça na fé. Um grande abraço. O Lucas Rodrigues escreveu, quero pedir oração para que Deus continue abençoando o meu lar e que ele permaneça sendo um pedacinho do céu. Amém, Lucas? Vamos orar pelo seu lar. O lar, sabe, muitas pessoas têm uma casa e não têm um lar. Isso é triste. O lar traz um aconchego, o lar é um porto seguro, é um lugar de segurança, onde nós encontramos refúgio, onde nós não nos sentimos julgados, onde nós não sentimos o medo de sermos abandonados. O lar é esse refúgio. E o lar, ele consiste de um ambiente familiar, marido, mulher, né? Esposa, esposo, filhos. Então, nós precisamos cultivar uma atmosfera celeste no nosso lar. O nosso lar deve ser um ambiente muito propício para invocar o nome do Senhor. O lar, eu poderia dizer, é um pedacinho do céu aqui na terra, mas infelizmente muitos lares se tornam em um campo de guerra, um campo de conflito. Que isso não aconteça na sua casa. Vamos seguir orando para que Deus fortaleça você, seu esposo, seus filhos na presença do Senhor. Eu quero aqui também pegar um pedido de oração que temos no nosso mural. E aqui no nosso mural eu tenho o pedido da Mara Marques. A Mara, ela diz assim, peço oração pela minha saúde, minha visão, pelos meus filhos e minha família. Sou da igreja do 5º Distrito em Itapiranga, Amazonas. Que Deus abençoe você, Mara. Que Deus abençoe a sua saúde, a sua visão, que Deus abençoe seus filhos e um grande abraço para todos os queridos amigos e irmãos da igreja do 5º Distrito em Itapiranga, Amazonas. Eu também quero falar ao seu coração neste momento. No início do programa nós lemos Colossenses 4, verso 2, onde Paulo diz que nós devemos orar em todo tempo, em todo momento. A perseverança, a constância na prática da oração. Isso vai fazer a diferença quando vierem as dificuldades. Paulo também fala que nós devemos orar com gratidão no coração. A gratidão nos ajuda a ter a perspectiva correta das bênçãos de Deus. Muitas vezes maximizamos os problemas, somos catastrofistas, mas precisamos reconhecer que Deus está dirigindo a nossa vida, ter gratidão no coração e também precisamos vigiar. No mundo em que todo mundo quer a nossa atenção, no mundo cheio de distrações, precisamos vigiar. Tem você vigiado? Tem você contemplado Cristo no seu santuário? Tem você dedicado tempo para ler a palavra de Deus, para orar, para falar com Deus? Eu quero encorajar você a depor toda a sua confiança em Deus, porque Ele vai cuidar de você. Eu convido você neste momento para se unir a mim em oração. Se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Eterno Deus, Pai de amor, te damos graças, Pai, pelo privilégio de abrirmos o nosso coração a Ti e falarmos contigo. Neste momento eu quero interceder pela Mara Marques. Ela pede, Pai, por sua saúde, por sua visão e também pelos seus filhos e por sua família. Abençoe, Pai, o Estevaldo, sua vida financeira, sua vida profissional e emocional. Ele tem o sonho de adquirir a casa própria. Dirija seus passos, Pai, e auxilie-o a realizar esse sonho. Oramos, Pai, pelo pedido da Ana. Ela clama pela conversão de sua família. O Evandro está iniciando um processo. Peço que o Senhor dirija este processo, Pai. A Cássia, eu peço também por sua vida, pelo seu pedido específico que ela fez.
O Ivanei pede pelo seu filho Carlos, que sofre de ansiedade, dores de cabeça. Rogamos pela sua cura. Oramos também pela Luana, que o Senhor, Pai, traga conforto ao seu coração e a ajude a compreender que o Senhor está conduzindo a sua vida, cuidando de cada detalhe. Pedimos, Pai, que o Senhor também abençoe a Elda, o Pedro, o Paulo, sua saúde, e o Lucas, Pai, que pede por seu lar, por sua família. Colocamos esses pedidos em Tuas mãos. Abençoe cada amigo, cada telespectador do programa Lugar de Paz em suas necessidades. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.